Olá, graças a paz. Eu gostaria de meditar uma palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 10, mas vamos meditar em todo o contexto. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava, e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel agora já não era mais um menino. Daniel estava na casa de seus 70, 80 anos, já era um ancião. Havia-se mudado os impérios. O império agora que estava governando nessa época era o Império Medo-Persa. E o rei que estava acima desse império era o rei Dario. O rei Dario havia colocado 120 presidentes para estar presidindo ali todo o império. E sobre esses 120 homens haviam 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. E a Bíblia vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente, ele começou a se distinguir dos outros. E os outros 2 príncipes, juntamente com os outros 120 presidentes, eles se reúnem e começam a conspirar contra Daniel. Eles tentaram achar algum defeito, algum erro na vida de Daniel e procuraram de toda forma, mas não teve jeito. Daniel era fiel, era íntegro, eles não viram nenhuma culpa em Daniel. Como Deus exaltou Daniel. Daniel foi trazido ali para a Babilônia como um escravo, um jovem ainda, e ele colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. E isso fez toda a diferença na sua vida. Passou-se os anos, caiu-se os impérios, mas Daniel ficou firme ali como luz, uma vida constante diante do Senhor. E nós temos que aprender com Daniel. Não é porque passam-se os tempos que nós devemos nos esfriar na fé. Temos que continuar no mesmo amor, buscando o Senhor, adorando o Senhor, porque Ele é digno de honra, de poder e glória. Vale a pena servir o Senhor. Nós vemos isso pela vida de Daniel. E esses homens, eles vão agora argumentar um plano para tentar derrubar Daniel. Eles viram que Daniel tinha uma vida íntegra diante do rei, diante dos homens. Então eles tentaram confrontar a lei do Deus a qual Daniel servia com a lei dos homens. Eles fizeram um plano que por durante 30 dias ninguém poderia orar ou fazer qualquer petição a um Deus se não fosse para o rei. E eles levaram isso ali para o rei Dario e ele aceitou prontamente. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. O rei, ele não pensou nas consequências, não pensou que aquilo poderia atingir outras pessoas, ele assinou ali meio que sem pensar nas coisas. E nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma. Nós temos que pensar, meditar nas nossas atitudes, porque nossas escolhas e nossas atitudes traz consequências e às vezes pode ferir pessoas a qual nós amamos. E agora o rei assina esse decreto. E no versículo 10, o versículo ao qual eu quero meditar com vocês, mas antes, se você não é inscrito no canal, seria um prazer que você se inscrevesse no canal, curta o canal para que o YouTube possa entender que esse vídeo tem conteúdo e outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. No versículo 10, ao qual nós lemos, agora o decreto já estava assinado. Quem fizesse uma oração por 30 dias, ou um pedido a um Deus, ou que não fosse ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. Eu não sei quais leões eram mais perigosos para Daniel. Os que estavam fora da cova, os seus amigos, ou os leões de dentro da cova. Mas esses homens, eles agiram, foram maliciosos, maldosos, foram astutos e conspiraram para derrubar Daniel. E parecia que os planos dele iam dar certo. Daniel era inocente nesse momento, ele não sabia o que se passava, não teve culpa alguma. Então nós vemos no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Agora Daniel ficou sabendo daquela escritura que estava assinada, que não poderia orar por 30 dias. Nós vemos que Daniel não foi lá brigar com os homens, discutir com eles. Daniel não foi lá choramingar para o rei, que era seu amigo. Daniel, ele foi para sua casa orar. Ele foi buscar ao Senhor. E nós temos que aprender com essa atitude de Daniel.
Nós que aceitamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, não podemos ser cristãos que ficam brigando a todo tempo, em todo lado. Nós temos que ser diferente. Nós temos que buscar o Senhor em oração. A nossa vitória vem quando nós oramos e buscamos a presença de Deus. A Bíblia vai nos mostrar em 2 Crônicas, ali no capítulo 20, quando Josafá estava reinando ali sobre Judá, 3 povos se juntaram com o intuito de derrubar o reino de Judá. E Josafá, quando ficou sabendo, ele chamou todo o povo, se congregaram e começaram a buscar o Senhor. Então o Senhor usou um profeta ali e falou para eles: olha, trazendo a minha palavra, fica tranquilo que eu vou pelejar por vocês. E Josafá se alegrou e falou para eles: olha, vamos crer no nosso profeta, que Deus vai nos dar a vitória. E Josafá foi para aquela guerra, colocou os levitas ali, os músicos ali na frente, foi com os músicos, os levitas à frente do seu exército. Quem faria isso, São Juízo? Colocou os músicos na frente da batalha. Mas quando a Bíblia vai dizer, quando eles começaram a louvar o Senhor entrou na guerra e desbaratou os inimigos. Eles começaram a guerrear entre eles mesmos. E o que parecia que seria uma grande derrota para Josafá foi uma grande vitória. Quando ele chegou ali, aqueles exércitos eram todos mortos. E ele teve que pegar os despojos daquele exército. E se tornou em bênção para ele. Deus mudou aqueles planos que seriam planos de maldição em bênção. É assim na nossa vida. Há um Deus todo-poderoso que peleja por nós, que está conosco em todo o tempo, que guerreia conosco. Nós não estamos sozinhos em meio às diversidades. E ele foi, quando ele soube, ele foi orar. E depois diz mais, ele entrou em sua casa, e em sua casa haviam janelas voltadas para Jerusalém. Daniel, ele entra na sua casa, ele fecha a sua porta, conforme Jesus falou, que era para nós fazermos isso, né? Em Mateus capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai em secreto. Nós temos que ter esse hábito de orar, de buscar a Deus. E aqui vai dizer que no seu quarto haviam janelas abertas para a banda de Jerusalém. Haviam janelas voltadas para Jerusalém. Daniel orava olhando para Jerusalém. Certamente o desejo de Daniel não era estar ali naquela terra ali da Babilônia. Daniel queria estar em Jerusalém, mas não era possível. Mas mesmo estando na Babilônia, o seu coração estava em Jerusalém. Mesmo nós estando aqui no meio desse mundo tão pecaminoso, o nosso coração tem que estar em Jerusalém espiritual. Daniel não quis viver na Babilônia como cidadão da Babilônia. Daniel ele recusou os manjares do rei, os prazeres da Babilônia, para se santificar a Deus. E olha que o inimigo usou de muitas estratégias para tentar perverter Daniel. Eles mudaram o seu nome de Daniel. Deus é meu juiz, para Beltesazar, que quer dizer Bel protege o rei. Eles mudaram a sua língua de hebraico e começou a falar a língua dos caldeus. Eles mudaram o seu status de homem livre para um escravo. Eles tentaram mudar o seu alimento, eles mudaram a sua roupa, eles mudaram a sua cultura, mas não conseguiram mudar o coração de Daniel, porque Daniel era um verdadeiro adorador. E nós, embora estejamos vivendo aqui nesse mundo, não podemos nos corromper. O nosso coração tem que ser do Senhor. Nós temos que ter um coração de adorador. E aqui vai dizer que, e continuando a leitura, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelho. Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E nós temos que aprender com Daniel. Nós temos que orar sem cessar. Mas nós temos que entrar também no nosso quarto, tirar um tempo de qualidade. Eu sei que essa vida é muito corrida. Daniel, ele preferiu ali arriscar a ser lançado na cova dos leões a deixar de conversar com Deus. E nós não podemos deixar de buscar o Senhor, de ouvir a voz de Deus, de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, os nossos desejos. Nós temos que lançar diante do Senhor. Nós temos que ter uma vida de oração com o nosso Deus. Nós não podemos trocar o Senhor. E quantas vezes não oramos porque estamos assistindo filmes, assistindo televisão, estamos vivendo a nossa vida secular e deixamos de orar a Deus.
Não podemos fazer aquela oração sem profundidade, simplesmente uma oração religiosa, mas nós temos que rasgar o coração para Deus. Quantas vezes Jesus ia para os montes, quantas vezes Jesus ia para os desertos, ficar sozinho, buscando a Deus, buscando o seu Pai ali, oração, para nos dar o exemplo. E nós temos que fazer isso, não podemos abrir mão da nossa vida de oração, da nossa vida de comunhão com Deus, porque isso faz a diferença na nossa vida. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E diz que ele orava e dava graça. Na nossa oração, nós temos que ser gratos a Deus, agradecer ao Senhor por ter enviado seu único Filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz. Agradecer ao Senhor por estarmos vivos, por termos saúde. Agradecemos por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Agradecer ao Senhor, nos posicionar, porque muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas e pedimos tantas coisas, mas vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer ao Senhor, sermos gratos a Deus. Aqui diz também que, como também ele costumava fazer. Nós vemos aqui que Daniel não foi orar somente naquele momento. Ele já tinha uma vida constante de oração. Era um homem de oração, que orava desde a sua mocidade. Agora na casa dos seus 70, 80 anos, mas sempre orando, sempre buscando o Senhor. Mas foi um homem que teve visões, experiência com Deus. Uma certa vez Daniel estava orando e um anjo veio falar com ele, falou: olha, amado de Deus, a partir do momento que você começou a orar, o Senhor já me enviou. Daniel, ele tinha intimidade com o Senhor, era conhecido no céu, porque orava, porque tinha comunhão com o Senhor. Não abra mão da sua vida de oração, ore, busque ao Senhor. E esses homens, eles maquinaram contra Daniel. E quando eles viram que Daniel estava orando, eles pensaram: pronto, agora já conseguimos o que nós queríamos. E eles falaram com o rei, e o rei ficou meio que penalizado, mas ele já tinha tomado a sua atitude, assinado o decreto, não podia mudar mais. Agiu sem pensar, agiu no impulso. O cristão não deve agir no impulso. Nós temos que ter inteligência emocional, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora Daniel foi lançado na cova dos leões. Por mais que o rei ficou com pena ali de Daniel, falou: olha, Daniel, quem sabe o seu Deus, a qual tu serve, pode te livrar. E às vezes as pessoas falam isso para nós quando nós temos que enfrentar os nossos leões. Os leões que surgem para tentar nos devorar ou nos derrotar. Viver é gerenciar problemas, e às vezes as pessoas até oram por nós, e é bom saber que tem pessoas que estão orando por nós, estão nos ajudando em oração. Mas Daniel teria que enfrentar aquele leão sozinho. E quantas vezes nós temos que enfrentar leões sozinhos, problemas, adversidades que surgem na nossa vida, tentando nos devorar. A Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso redor, né, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro falou isso: sede sóbrios. Nós temos que estar atentos. O diabo está como um leão, um falso leão, tentando nos devorar, tentando nos derrubar, rugindo, tentando nos assustar. Quantas vezes nós estamos olhando para o Senhor, buscando em Deus, mas nós temos que enfrentar os leões sozinhos. Quando eles jogaram o Daniel junto àqueles leões ali dentro daquela cova, colocaram a pedra, ninguém sabia o que tinha acontecido. Parecia que os inimigos haviam vencido, mas o Deus de Daniel não dormia. O Deus de Daniel estava ali cuidando e zelando. A Bíblia vai dizer que o Senhor mandou um anjo ali, e o anjo segurou os leões não puderam fazer nada para Daniel. Daniel teve que enfrentar aquele leão sozinho a noite inteira. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia quanto tempo ele ficaria dentro daquela cova. E quantas vezes nós também nos encontramos dessa forma, junto ali. E às vezes nós somos cristãos, nós estamos orando a Deus, nós confiamos em Deus, mas o leão dá um rugido e nós olhamos e nos assustamos e nos preocupamos. Mas calma, o Senhor está contigo para te dar a vitória. Descansa em Deus. E passou-se aquela noite, e o rei chegou ali e falou: olha, o seu Deus, o quem tu serves, porventura ele pôde te livrar? E Daniel respondeu lá de dentro, falando: olha, o Senhor mandou o seu anjo, ele me livrou. E Daniel foi tirado ali daquele lugar,
E aqueles homens que o acusaram foram lançados ali naquela cova. E eles foram devorados por aqueles leões. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías 54:17 que toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eles forjaram ali ferramentas contra Daniel, mas não adiantou de nada. Eles tramaram contra a sua língua, mas também não adiantou de nada, porque o nosso Deus não dorme. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Daniel foi tirado dali e eles foram lançados e foram mortos. E agora o rei muda o decreto. Que o nome do Senhor seja exaltado, o Deus de Daniel seja exaltado. Ele muda o decreto. E o que parecia que seria uma grande derrota se tornou uma grande bênção. É assim na nossa vida. Às vezes até parece que nós vamos perder, mas há um Deus que está conosco, nos guardando, nos zelando. Nós temos que confiar no nosso Deus, nós temos que descansar no nosso Senhor. E também a história de Daniel, ela parece com a história de Jesus. Daniel, ele tipifica Cristo. Daniel foi lançado naquela cova e foi tirado. Daniel foi traído pelos seus amigos. Jesus também foi traído. Jesus foi lançado ali numa cruz. E assim como Daniel. Daniel foi exaltado depois. Jesus, ele morreu ali, levou sobre si os nossos pecados. Mas ele saiu também. E se levantou e hoje está sentado à destra de Deus. E intercede por nós. Jesus está vivo. Tentaram de tudo para derrubá-lo, mas ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e está conosco para todos sempre. Amém? Eu não sei qual leão que se levanta contra a sua vida, mas fica tranquilo, o Senhor está com você para te dar a vitória. Confie em Deus. O Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus.